dando continuidade à nossa série, que era Ser o Líder Não É Por Acaso, mas agora a série passou a ser Os Desafios da Mulher na Liderança, porque a gente percebeu quantos desafios que as mulheres têm. E outra, porque eu fui uma líder durante toda a minha carreira e os desafios eram gigantes, e eu não posso ficar isso comigo, eu preciso compartilhar com as pessoas, eu preciso contar para as pessoas, que inclusive hoje à tarde eu escrevi um artigo, e aí eu estava pensando o que eu ia escrever, eu ia escrever o meu primeiro caso de sucesso, e eu me lembrei, gente, de um assunto que aconteceu em 1989, muitos de vocês nem nascidos eram. Tá engraçado, vai lá dar uma lida no LinkedIn, que vocês vão ver. Nós estamos no Instagram e também estamos no YouTube. Então, quem quiser participar tanto no Instagram quanto no YouTube, fique à vontade. A minha convidada de hoje, meu nome é Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes, e a minha convidada especial de hoje é a Silvia Spessotto, que eu não vou dizer quem ela é, nem nada, porque ela mesma é quem vai trazer toda essa bagagem que ela mesma tem. Está um pouquinho parado aqui no Instagram, mas ela já deve estar voltando aqui. Ela saiu, ela vai entrar de novo. Oi, a Vânia tá aí. Você tá cheio de gente. Voltou. Vamos lá. Cadê Dona Silvia para eu chamá-la de novo? Porque é assim, gente, quando a gente trabalha com essas redes virtuais, essas lives virtuais que a gente faz, uma hora cai, outro dia eu estava no meio de um treinamento, acabou a luz. Você imagina o perrengue que eu passei. Mas ainda bem que, como eu tive essa experiência minha de liderança a minha vida inteira, e me virei nos 30 e dei um jeitinho. E tem gente aqui que está acompanhando, né, Dan, que sabe muito bem o que foi e o que aconteceu. Então, isso que é o legal, né? O legal... lá, a Silvia entrou. O legal é todas as experiências que a gente teve na vida da gente enquanto líder, essa experiência foi muito bacana, porque ela trouxe uma bagagem gigante para a gente usar hoje, para ajudar outras líderes que passam pelo mesmo perrengue, gente. É todo mundo igual, é tudo a mesma coisa. Eu estava conversando outro dia com algumas líderes e eu falei, gente, será que isso que ela está falando é aquilo que eu passei lá atrás, há 30 anos atrás? E era. Então, a Silvia vai se apresentar e vai contar para a gente um pouco, né, da liderança dela e da onde que ela veio, por que ela está aqui, e a gente vai bater esse papo bem gostoso, e com um monte de gente aí que eu já vi que entrou. Sil, conta para a gente. Boa noite, gente. Primeiro, vencendo, né, nessa época de pandemia, o desafio da internet, que aí cai no Instagram, mas a gente continua no YouTube, e assim a gente vai. Se cair em algum lugar, a gente volta, e tá tudo certo. Esse foi o aprendizado dessa época, um deles. Mas primeiro, que gostoso estar aqui, agradecer Lucila, né, uma companheira aí de jornada, que delícia falar desse tema mulheres, que a gente vive há tanto tempo aí, tão intrinsecamente. E eu sou Silvia Spessotto, então, não é? Uma carreira longa na área de recursos humanos, várias lideranças, várias empresas, aprendendo até hoje, viu, Lu? Eu acho que é isso, a gente não parou de aprender, e que bom que o mundo vai nos provendo experiências diferentes e a gente tem crescido com isso. Então, eu sou uma pedagoga que cresci na área de recursos humanos, optei por ela muito cedo, troquei a escola pela empresa muito cedo, logo que eu me formei para trabalhar com adultos. E aí foi toda uma carreira, começando pela área de treinamento, passando por uma série de empresas, fui formada em mercado financeiro, Banco Francês e Brasileiro, que depois virou Itaú Personalité, muito tempo de Santander no Brasil, na América Latina, na Espanha. Voltando para o Brasil, fui para a indústria, então tive o prazer de trabalhar em empresas incríveis, né, esses dois bancos, depois Natura, MetLife, Braskem e estaleiro da Odebrecht. Né? Então, eu não posso me queixar dessa jornada bacana que eu desenvolvi,
e atualmente com a minha consultoria, com foco em desenvolvimento de pessoas e de organizações, e também com um projeto lindo em uma outra empresa, que é a Samplimed, trabalhando com RH super humanizado. Então, essa sou Silvia. Depois dos 50, quase 60, que eu acho bacana a gente falar de mulheres nessa faixa etária e que viveram essa vida profissional, para compartilhar um pouquinho disso com vocês. Boa noite. É isso mesmo. A história, a carreira, né, da Silvia, a vida da Silvia nessa área de desenvolvimento é muito rica, é muito bonita, né? Ela teve aí uma trajetória super bacana. E eu conheci essa querida aí num curso do Inner Game que a gente fez com o Tim Galloway, que é o Papa, né, o precursor do coaching no mundo corporativo, e a gente se formou lá nos Estados Unidos. E aí eu conheci a Silvia, isso faz 10 anos, e a gente é amiga até hoje. E a Sil, o que é interessante, Sil, é assim, você vem da área do RH, você se desenvolveu dentro dessa área, você cresceu dentro dessa área, coisa que já não é minha, porque eu vim do mundo corporativo, mas eu fui executiva de marketing, então eu tenho uma outra visão, outra forma de trabalhar, mas ambas crescemos aí, fomos líderes, e líderes que aprenderam muito. Como eu estava dizendo antes, eu até estava escrevendo um artigo hoje à tarde, falando de sucessos e casos, etc. E eu lembrei de um caso de 1989, quando eu trabalhava na Fotótica. Nossa! Aquela época eu não era líder, eu estava caminhando para a minha liderança. Mas uma coisa que eu pus nesse artigo, que eu achei bem legal, e que eu acho que é legal a gente também comentar, é o seguinte: o Fórum Econômico Mundial, ele trouxe algumas competências, que são as competências do futuro, e a gente está dentro dessas competências e tudo mais. E quando eu estava escrevendo o artigo, eu parei e pensei um pouco o seguinte: nós duas, que fomos líderes já há muito tempo, nós certamente tivemos essas habilidades, essas competências, sem saber com os nomes, sem dar, né, pôr os pingos nos is. Então, isso é muito legal, e é isso que é legal a gente resgatar e trazer para as pessoas, porque quantas vezes a gente faz alguma coisa e a gente nem sabe que aquilo lá, puxa, isso é uma habilidade que eu tenho. Aliás, a gente nem se merece isso, né? Que é um dos casos. Então, eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre isso. E uma coisa que tem me pegado bastante na conversa com mulheres líderes é a insegurança da mulher enquanto na liderança. Infelizmente, nós temos, e sei lá, esse estigma vem com a gente, por toda a nossa cultura e por toda a nossa história, mas existe o final do túnel. Nós duas estamos aqui para provar exatamente isso. O que você acha disso, Sil? Olha só, Lu, legal que você trouxe primeiro o tema das competências, as competências atuais que vão nos levar daqui ao futuro, como que a gente vai formando essa turma de líderes que vem aí pela frente, né? Eu estava pensando justamente isso. É a hora e a vez das mulheres. Foi o que você falou, a gente foi aprendendo na prática, num universo que não era nem ruim, nem bom, mas era um universo com competências mais masculinas. E a gente aprendeu a se virar e aprender a ser a executiva mulher num mundo onde competências mais masculinas eram mais valorizadas. E agora a gente está num outro momento. Eu sinto que é uma mudança, se a gente quiser ser até esotérico, né, de energia no mundo, mas as coisas estão requerendo um outro tipo de competências mais ligadas à inteligência emocional, à adaptabilidade, à flexibilidade, que são competências naturalmente mais desenvolvidas nas mulheres. Isso. E por quê? Porque culturalmente foi assim, só isso. Né? Eu gosto muito de falar disso. Não tem homem ou mulher, por que a mulher é assim? Porque culturalmente os milênios aí de anos foram levando a gente para esse caminho. Mas agora chega a vez em que a competência da mulher é valorizada. E que momento mágico, que momento maravilhoso. Então, eu acho que é o momento da grande oportunidade e da grande virada, Lu.
Então, foi muito bacana você ter trazido esse tema. Eu tenho debatido muito isso com as mulheres, é a hora e a vez, embora eu acho que esse cenário já vem sendo aberto, né, ao longo dos últimos anos, ao longo dessa última geração. A nossa geração já teve uma mudança profunda, uma aceitação maior no mercado de trabalho como líderes, mas isso está se modernizando ainda mais. Então, o que eu trago é, vamos aprender a colocar o que a gente tem de melhor em prática. E, estatisticamente, as mulheres são em maior número no mundo. As mulheres, no Brasil, pelo menos, a maioria das pessoas com nível superior é o público feminino, com mais experiência em algumas profissões é o público feminino. Então, se o mercado não se abrir para este potencial, o mercado vai estar perdendo alguma coisa, não é? Exatamente. Então, vamos botar isso daí. Nossa, eu achei muito legal isso que você trouxe. Eu dei uma chamadinha, você já pegou, porque a gente tem isso, né, Silvia? Uma joga, outra pega e a gente vai. Que é muito legal isso. A gente estuda as mesmas coisas, e é muito legal, né, Lu? E o que eu achei legal foi o seguinte, quando você coloca das competências que antigamente elas eram prioritariamente mais masculinas, que a gente deveria se colocar, se impor, tinham várias coisas que a gente se adaptou a isso, e olha que legal que a gente se adaptou lá atrás, se flexibilizou. E quando você fala das competências que elas são naturalmente mais femininas, e são mesmo, eu vou buscar um pouco da história, da evolução da mulher no mercado de trabalho. Sim. Lá atrás, a mulher ela não trabalhava, ela nem podia, porque a mulher, na verdade, ela era propriedade do pai ou propriedade do marido, e a função dela, tá? Isso eu estou falando há anos e anos atrás, a função dela era criar uma família. Proteger a família, criar a família, e porque tinha que levar o nome daquele homem para frente. Então, era o tradicionalismo e tudo mais. Era um mundo muito mais machista. Quando chegaram as guerras e a mulher teve que sair para trabalhar, ou porque o homem não voltou e morreu, ou porque ele voltou debilitado, ela teve que trabalhar. E nesse momento, então, começa uma evolução nossa, aonde as mulheres vão trabalhar lá no mercado têxtil, que ainda não é para trabalhar com a cabeça, mas é sim um trabalho leve, que eles diziam. Nós entramos nessa era, começando a trabalhar. Após isso, em 1960, olha, nós estamos falando de 45, que foram as guerras, depois nós estamos falando de 62, que foi quando a mulher teve o direito de votar. 63 é que ficou oficial isso, e ela só teve direito porque ela dizia, bom, se eu trabalho, eu também tenho direitos, então eu vou entrar. Isso foi uma revolução muito grande, muito profunda, que eu estou resumindo aqui, mas se a gente olhar isso, e aí eu vou pular para a nossa época, né, eu comecei a trabalhar em 1980, 82, 81, 82, que provavelmente é a mesma época que você, e a gente começou a entrar no mercado. E era um mercado de homens, né? Porque o mundo corporativo era um mercado, ainda é muito, mas hoje a gente tem muito mais mulheres. E quando a gente fala das competências, essas competências que a gente precisa hoje para o futuro, e que algumas vezes eu tive até que sucumbir de mim naquele momento, porque era uma coisa menina, feminina, que não vai para frente, né? Que era a tal da flexibilização, então a gente não tinha muita vez, numa reunião, os homens tinham voz, as mulheres tinham pouca voz, porque elas não eram qualificadas, e a gente ainda tem muito disso, mas a gente se colocou. E eu me lembro de situações em que eu passei, em que eu até estava conversando outro dia com uma outra mulher também que é líder, e assim, algumas situações que eu vivi, eu tive que me posicionar mais, né, firme, mais dura, menos flexível, menos mimosa, né? Porque se eu não me colocasse dessa forma, eu não tinha voz. A minha voz não era escutada ali. Então, algumas vezes eu tive até que ser mais dura, assim, na posição. E aí, quando a gente se coloca nessa posição um pouco mais dura, aí vem outro tipo de crítica, né? É difícil de lidar, aquela pessoa, né, aquela mulher, né? Ela é difícil de lidar, etc. Então, eu passei por algumas situações assim, em que hoje
a gente já tem alguma diferença para esse tratamento. Já é visto um pouco de uma forma diferente, mas ainda existe essa situação que mesmo a mulher já estando mais envolvida no mercado de trabalho, ela ainda quando está numa reunião que predominantemente estão os homens, ainda a posição dela é difícil. Você concorda? Lucila, totalmente. Enfim, a minha questão foi um pouco diferente da sua. Começamos a trabalhar na mesma época, são formações diferentes, só que eu ainda fui para um mundo mais feminino, que é o de RH. Então, verdade. Era muito natural ter muitas mulheres nesse mercado, ainda é, né? Então, eu diria até que a minha ascensão deve ter sido mais tranquila que a sua. Porque eu vim de uma área de treinamento, depois me tornei uma generalista, diretora de RH, mas eu entrei por um caminho mais natural para as mulheres. E por característica pessoal, né, embora eu tenha muitas dessas competências femininas, naturalmente, mas eu fui criada com um pai mais autoritário, 2 irmãos, eu era menininha que não era muito menininha. E eu nunca fui cobrada para ser a menina que ia estudar diferente dos irmãos, ficar em casa, muito pelo contrário, vamos 3 à luta e se virem. Então, é aquilo da cultura. Eu já fui criada num mundo mais masculino, e eu costumo até brincar que eu aprendi a bater e apanhar com os meus irmãos também. Então, sabia até bater, né? Tem que aprender a bater. Mas, tirando a piada de lado, o meu jeito particular, embora eu seja uma pessoa até mimosa, como você falou, eu sou mais assertiva, né? Eu sou muito direta, eu sou muito objetiva, franca, apesar de parecer calma, sou muito calma, mas eu sou muito assertiva. E sofri com isso. São aquelas piadas. Você está lá no clube do Bolinha, você tem 1000 colegas agressivos do seu lado, um chefe agressivo, um CEO agressivo, a hora que você é um pouco mais assertivo no que você fala, você ouve coisas ruins. Não dormiu bem, o marido não dá atenção para ela. Poxa vida! E como a gente ouve isso? E o pior da história, Lu, é quando a mulher ela começa a querer se comparar às mesmas competências que o homem tem. E aí fica muito torto. Que foi o que as mulheres fizeram o tempo todo, não valorizaram as suas, tentaram imitar o outro para ter uma carreira próspera. E o pior ainda das minhas experiências é que em RH eu liderei grupos enormes de mulheres. E aí, preconceito ou não, acho que foram os grupos mais complexos. Como era difícil para uma mulher liderar mulheres, Lu. Que legal. Eu vejo o valor da sororidade, que não existia. Sabe, a sua equipe esperava de você o mesmo comportamento masculino e mais. Você não podia ser o líder que orienta, que ensina. Não, querem a sua amiguinha, né? Então, não aceita os feedbacks, ou então existe uma rivalidade interna, e as mulheres minavam as suas próprias carreiras. E eu pedia, pelo amor de Deus, que apareça um homem para eu contratar nesse recursos humanos para equilibrar um pouco isso. Então, olha que interessante, a mulher enquanto grupo de trabalho, ou como grupo entre mulheres, começou a se desenvolver e entender o seu valor e se profissionalizar. Também acho que foi um caminho de aprendizado, Lu. Muito legal isso que você trouxe, porque enquanto você falava, eu me lembrei de algumas coisas. Sim, eu cresci aí na minha carreira no mundo no marketing, né? Marketing comercial, né? Uma ou outra aparecia ali que era difícil. Eu me lembrando agora, eu tive uma líder mulher quando eu trabalhava na fotótica, quando eu comecei a trabalhar. Nunca mais eu tive líder mulher, eu só tive líderes homens. E eu tive muito aprendizado, muito aprendizado com eles mesmo. Mas, quando você tocou nesse assunto, que a sua carreira teve uma grande participação ou presença com outras mulheres, eu me lembro que numa ocasião, isso lá na época de
que eu estava na faculdade, mas no comecinho até, e depois fiz alguns trabalhos para o Ceolep, que ainda era uma empresa familiar. E no Ceolep, basicamente, eram mulheres. Era muito difícil a coordenação das mulheres. Você começou a falar e eu comecei a me lembrar porque existia essa rivalidade, existia uma certa concorrência que era instalada, até que é uma coisa até oculta, né? Até selada. Não era nada muito claro, mas existia. Quando a gente olha isso e quando olha para esse lado do mundo mais masculino, isso não existe, pelo menos assim, não de fato tão escancarado. Ele não existe, ele existe muito mais quando a gente está falando em grupo de mulheres. Sim. E eu pude ser líder de homens e líder de mulheres, e de grupos mistos, em todos os lugares que eu passei. E aí eu fui me lembrando, você falando, na época que eu trabalhei na Lego Brinquedos, eu tinha promotoras que trabalhavam nas lojas para fazer montagem de gôndolas e tal. Na verdade, eram promotores, isso é também engraçado, né? Porque fica tudo no masculino, eram promotores, mas a 90% eram mulheres e 10% só que eram homens. E eu lembro como era difícil liderar estas mulheres, muito por conta disso, muito por conta de uma rivalidade, muito por conta de uma concorrência. Então, nós temos alguma coisa que eu aprendi no decorrer, né, dessa carreira, que eu aprendi a me posicionar, então eu tinha que me posicionar para ter voz, porque se eu não me posicionasse, não teria voz. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ficar, né, com um olho no gato e outro no, como que é? No peixe, né? Um no gato, outro no peixe. Eu tinha que ficar ligada para poder crescer. E, em algumas situações, eu precisei, e, de fato, naquele momento, abdicar de algumas coisas para poder dar atenção à minha carreira. Tive que estudar, tive que buscar, que isso é uma coisa que nós duas já até conversamos sobre o tal do, hoje, nome chiquérrimo, Long Life Learning, né? Que é chiquérrimo, mas que a gente tinha que fazer lá atrás sem ninguém dar toque. Sim. Porque senão... Eu lembro que quando eu fui trabalhar no Ceolep, para aprender inglês, porque eu pensava o seguinte, que se eu não soubesse inglês suficiente para poder me virar no mundo, eu não queria trabalhar numa multinacional. E eu queria trabalhar numa multinacional. Então, eu fui para isso, eu acabei me localizando e me orientando a mim mesma, né? O MBA, o inglês, etc., tudo que eu fui aprendendo, por conta de que eu imaginava que isso fosse necessário até o momento que o inglês parou de ser diferencial no currículo, isso, né? Passou para ser parte. Então, quando a gente fala isso das mulheres, eu acho interessante, assim, a mulher, ela está num grupo minoritário, ela faz parte de um grupo minoritário, mas não porque tem menos, como você disse, mais que 50% da população é feminina, mas por causa da representatividade que as mulheres têm no mercado de trabalho. Então, a representatividade ainda é sofrível, vamos dizer assim. Ainda precisa ser trabalhada. E aí eu vou puxar uma sardinha para a gente, que é o seguinte, quando a gente fala em mentoria e fala em coaching, você percebe muito mais a presença de mulheres que aceitam fazer isto do que homens. Sim. Totalmente. Eu sinto que a mulher, como você disse, lá atrás a gente procurava aprender sozinha, ia correndo, porque era uma maneira de ser reconhecida, e isso acho que ficou na veia, né? Se prepare, você pode ser melhor, você vai estudar mais e tudo mais. Mas o que acontece é que a mulher, ela se sente, às vezes, mais insegura, e ela tem a necessidade de ter alguém para ajudá-la a se desenvolver. Não só pela insegurança que se carrega por toda essa carga cultural, mas porque ela entende que é o caminho de competir com o homem, porque o homem, naturalmente, ele não vai buscar ajuda,
né? É muito raro o homem que aceita um coaching, um homem que entenda que tenha perfis de personalidade que podem ser desenvolvidos. E acho isso maravilhoso. Hoje a gente sabe que o autoconhecimento é tudo. E se a mulher tem essa predisposição em se conhecer para ser melhor, para se desenvolver na sua integridade e assumir posições cada vez mais interessantes, bom para a mulher, né? Mas mulher ainda é maioria na busca do autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Mas é assim, acho que a gente está entrando num equilíbrio tão bacana de yin e yang, porque os homens começam a se abrir para essas questões e as mulheres começam a se abrir a outras. Né? Então, acho que a gente está num momento muito feliz aí para montar equipes diversas. Eu acho que esse é o grande interesse, é o grande caminho. Eu acho também, e aí, pegando nessa dica, eu diria o seguinte, que eu acho que hoje o maior desafio de uma mulher na liderança, de uma líder mulher, né? Eu acho que o maior desafio que ela tem é formar outras líderes, mulheres. Sim. Porque quando nós somos líderes, naturalmente, nós somos o modelo, né? Então, vamos pegar a liderança em geral. Em liderança em geral é o seguinte, as pessoas olham para o líder e falam o seguinte, ele tem a resposta, ela tem a resposta, ela sabe me dizer o que fazer, etc. Então, eles esperam que a gente faça isso. Né? A gente já sabe dessa mudança que veio acontecendo, que estamos com muitos chefes, mas está acontecendo essa modificação para a liderança compartilhada, humanizada, né? De tudo que a gente está estudando hoje em dia, que eu diria que não é nada mais, nada menos que ser o ser humano mesmo. Quando nós somos quem somos, isto é a liderança humanizada. Agora, quando a gente vai formar uma outra mulher líder, ela espera que a gente traga algumas informações. Na verdade, eu diria que o maior desafio é esse, porque assim, seja você mulher, porque você, mulher, já tem naturalmente essas competências, como você mesmo trouxe, já tem a flexibilidade, nós temos uma logística e Tem um cara que chama Cláudio, que ele tem ele aparece aí em alguns blogs, não sei lá o quê, uns filminhos, é um pastor, ele é muito engraçado. E ele fala o seguinte, ele fala que a mulher tem várias caixinhas, e ela vai misturando tudo junto e misturado, que realmente a forma da gente pensar, pela nossa constituição neural, etc., é assim mesmo. A gente é mais ou menos pega, levanta e vai. E o homem, na verdade, ele tem as caixinhas dele, são assim, ele tem uma caixinha, ele abre, e tá tudo certo, isso não é crítica nem nada, é a forma que ele funciona. Ele abre a caixinha para falar do budget, fecha a caixinha, depois ele abre a caixinha para falar de gestão de pessoas, fecha a caixinha, e ele tem a caixinha do nada, né? Que é aquela caixinha que ele abre, e a hora que você olha para um homem que ele está olhando para o nada, e você fala, o que você está pensando? E ele fala, nada. E nós, mulheres, precisamos entender. Para a gente... Porque a gente não tem isso, a gente pensa o tempo todo. Então, assim, essas diferenças são muito legais, e ele traz isso, né, esse pastor, passando lá, colocando lá de uma forma, mas ele traz de uma forma divertida o que é uma realidade. Então, é uma realidade que a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, e é uma particularidade, isso, feminina. Os homens, aí eu estou generalizando, logicamente, os homens, eles lidam mais com caso a caso, coisa a coisa, né? Situação a situação, e não misturam desse jeito. Então, já que a gente já tem essa prática, o que a gente precisa, na minha opinião, passar para as novas líderes é o seguinte: primeiro, seja quem você é. Não tente ser o outro. Lógico que tem competências que a gente precisa aprender, né? E vai ser o aprendizado que a gente vai ter para desenvolver, que não são muito nossas, né? Que não tem tanta, eu diria assim, não sei se eu estou generalizando, mas a mulher, para trabalhar com a lógica, ela tem mais dificuldade. O homem, ele consegue trabalhar mais com essa lógica. Então, a gente precisa... criativos diferentes, processos criativos diferentes. E a gente realmente precisa aprender, ou não,
ou não. Então, eu, como líder, vou formar outras líderes mulheres e trago outros homens, e aí a gente combina e faz um bem bolado. Talvez, isso. Né? Eu acho que isso seria mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu tenho duas coisas interessantes para falar. Primeiro, para falar dos perfis. E sabe que há uns 15 anos atrás, ou até mais, uns 20 anos atrás, eu fiz uma descoberta que, a princípio, me chocou, mas depois me ajudou demais nessa história de padrões masculinos e femininos. Eu lembro que eu estava fazendo a minha primeira formação em coaching, e ali tinha um psiquiatra fantástico dando aula para a gente, junto com o professor da metodologia que eu estava estudando, e ele trouxe uma informação que eu não esqueci para o resto da minha vida, e vale para a gente formar mulheres. Embora eu acho que há 20 anos, né, já faz tempo, a gente mudou um pouco, mas que os homens têm uma habilidade tremenda de fazer o marketing. Eles vendem até o que não tem, né? A própria imagem, o seu produto, e tudo na boa. Ele não tem uma autocrítica tão forte como a da mulher. E a mulher, ela é péssima no marketing, mas ela entrega. Ela tem o que entregar, ela faz o que entregar. Ele falou, melhor dos mundos. Junte o homem e a mulher, ela vai trabalhar e ele vai vender. É bárbaro. Eu fiquei muito brava, Lucília. Eu falei, mas eu já... Putz, eu falei, é isso, é bingo! A gente não consegue fazer o marketing que eles fazem, porque a gente se sente sempre vulnerável. A gente se sente sempre tendo que ser perfeita para entregar, né? E aí veio a libertação. Eu falo, bom, primeiro eu vou tentar desenvolver esta habilidade da imagem, da venda, ser menos crítica e me dar o direito da vulnerabilidade. Que agora, depois dos 50, está tão mais fácil ser vulnerável, que delícia, né? E aí, olha, você trouxe... Agora você trouxe um ponto bacana. É a dica. E aí, na época, sabe o que eu fazia? Quando eu tinha um projeto espetacular, uma coisa muito difícil, eu aprendi a usar ao meu favor. Vou buscar um marqueteiro para chamar de meu. Ele vendia todas as minhas ideias. Não tem problema. Ele vai lá, ele vende, eu entrego. Era dupla perfeita. Então, gente, para dizer, eu acho que há 20 anos, né, foi o que eu falei, muita coisa mudou, muita coisa ambos os lados desenvolveram, mas por que não explorar positivamente essas coisas? Mas a grande coisa que eu ensinaria hoje para homem ou mulher, na minha equipe, seja o que for, é a liberdade de se mostrar vulnerável, a liberdade de poder errar, que é isso que permite você crescer e permite um ambiente criativo. Eu acho que hoje é mais leve, Lu. É bem mais leve. Para a minha equipe é isso. É bem mais leve, você tem toda a razão, e você trouxe esse ponto que é assim. Eu diria o seguinte, a gente, nós duas, estamos num momento muito interessante que é assim, primeiro, o mundo está mudando, a cultura está mudando e esse management, né, total, que é humanizado hoje, que está sendo colocado nas culturas das empresas, as empresas humanizadas e tal, isso está trazendo muito mais essa leveza. Agora, quando a gente fala de nós duas, que já passamos dos 50, e a maturidade chegou, a gente já está deixando isso bem. Então, concordo com você quando a gente fala de que antigamente, eu tinha muita insegurança. Eu me colocava competindo com todos os que estavam ao meu redor. Eu, como muitas mulheres que eu escuto, eu achava que eu tinha, como você trouxe, que ser perfeita ou que ser melhor, dar mais horas de trabalho, me dedicar muito mais, eu achava isso. Eu tinha esta impressão, que era muito por causa da insegurança. E, como eu estava num mundo de liderança executivo, eu não me permitia estar vulnerável. De jeito nenhum, eu não podia mostrar. Por mais que eu
tivesse vontade, às vezes, até de chorar. Sabe o que eu me lembrei agora? Nossa, me lembrei desse assunto, para você ver a vulnerabilidade. Quando eu fui para a Polaroid, eu não tinha nem 3 meses de empresa, e eu lembro que no final de tarde, tipo assim, 6h30, 7h, o presidente e o diretor me chamaram. Não tinha nem 3 meses de empresa. E falaram que queria conversar comigo. Qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Fiz alguma coisa errada, sempre o que vem na nossa cabeça. Fiz alguma coisa errada, dancei, não fiz 3 meses de empresa, estou na época da experiência, vão me mandar embora. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí, o que aconteceu? Eles sentaram para conversar, tudo bem, e eu daquele jeito assim, fingindo que estava tudo ótimo, por dentro eu tremia, eu estava com muito medo. Mas, ok, levando na boa, e aí, como que você está? Você está gostando, não está gostando? E aí vira um dos dois, que eu não me lembro agora, e fala para mim, você tem passaporte? Aí eu falei, tenho. Você tem visto americano? Tenho. Isso era tipo uma quarta-feira. Falou, então é o seguinte, na segunda-feira você embarca para os Estados Unidos, porque tem uma convenção lá, blá, 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 quem era o diretor? Já me lembrei até a época, tem muita gente aqui que está aqui que não era nascido. Foi na época do Plano Collor. E entrou o Plano Collor, e ele vai ter que ficar o diretor. Então, você vai precisar ir para representar o Brasil. E eu olhei para ele como se eu estivesse conversando com você aqui agora. Não, claro, tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Tá tudo bem para você? Não, tá ótimo. Eu fui para minha casa, eu estava tão nervosa, o coração pulava na boca, fiquei com dor de barriga uma semana até embarcar e tudo mais. Por quê? Porque eu achava que eu não poderia nunca dizer que eu entrar no estado de vulnerabilidade e dizer, jura? Não, eu que você quer? Jura? Mas nossa, que eu vou representar. Era o que era, estava na minha cabeça, era isso. Eu vou representar, não sabia nem falar direito o nome Polaroid. E eu estava indo para representar a Polaroid. Então, nós estamos falando de muito tempo atrás, mas é assim, pode sim, a gente pode, até porque a vulnerabilidade traz a conexão. Quando eu me mostro para o outro, quando eu digo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o outro entende como assim, puxa vida, se ela está se abrindo para mim, ela está confiando em mim. E se ela está confiando, a gente cria um elo e uma conexão. E aí isso se fortalece. Mas quantas vezes a gente deixa de fazer isso, né? Que era o que eu deveria ter feito, ficado espantado e falado, que maravilha. Não, eu tenho que ficar naquela pose. Naquela época ainda, eu trabalhava de executivésima, usava tailleur, escarpão, sabe, meia de seda, aquela coisa que eu tinha que ficar arrumada. Blazer. Falta assim, né? Se equilibra, é isso daí. E estava ali na estica, fingindo que eu era ali. Então, isso eu daria também como uma dica para os líderes, para os líderes homens, quando eles também podem entrar nesse estado de vulnerabilidade, para as líderes mulheres, que é o seguinte, pode entrar, aliás, faz muito bem quando você faz isso, até porque eles devem ter achado estranhíssimo eu ter falado, tá tudo certo, porque como tá tudo certo? Eu era menina na época, tá tudo certo, eu vou pegar um avião, vou embarcar e representar essa empresa, imagina. E só para você ter uma ideia, acabei indo para Bermudas, e quando eu cheguei em Bermudas, era uma convenção da Polaroid inteira, do mundo inteiro, de todo mundo de marketing do mundo inteiro. Tinham 2 mulheres, uma italiana e eu. E tinham 2 jovens com menos de 30 anos, que era que eu não me lembro agora, era um europeu e eu. Então, era assim, dentro daquele complexo todo, tinha tudo isso, que eu também tive que levar e tive que escapar, porque, bem ou mal, a gente está com um monte de homem, então você fica ligado, né? Um olho no gato, o outro no peixe, porque tem que ficar ligada e com postura, né? Com postura para encarar toda aquela missão. E para mim foi uma responsabilidade muito grande. Você lembra de algum fato nesse sentido, assim, de vulnerabilidade? Foram acho que tantos, mas é isso, a gente não deixava a peteca cair não, né? Mas isso dava um esgotamento mental, isso de você fazer, né? É uma persona, é uma máscara, você não é...
por exemplo, eu sou muito assim, a Silvia pulsa, né? Eu falo, eu mexo. Agora, imagina quando eu achava muito jovem também, eu virei gestora muito cedo, eu virei diretora muito cedo. Então, garantir aquela persona, isso no mercado financeiro, que era muito... Imagina. Nossa, era um esgotante, né? Agora, o que eu posso dizer é que eu nunca passei por coisas difíceis, como as pessoas costumam passar, como assédio, né? Ou talvez eu driblei muito bem esses assédios. Assédio moral, sim. Tive líderes, presidentes aí de todo jeito, pessoas incríveis que me desenvolveram demais, líderes pesados, que foi difícil, no meu papel de RH, me preservar e preservar uma equipe, né? Uma empresa de 6.000 pessoas e um grupo direto de 20 diretores, diretor homem saindo de reunião de acompanhamento semanal chorando. Então, era uma coisa muito difícil. Então, na posição de RH, Lu, a gente também se cobra ser mais forte que o outro, porque a gente precisa estar lá para segurar a barra e orientar e ser o mentor do outro. Então, vem um desgaste grande também. Mas se uma coisa me fez me antenar muito cedo, que foi requerido na minha profissão muito cedo, foi a empatia. Então, até entender esse líder mais agressivo, eu procurava entender para poder administrar toda uma situação. Então, isso me ajudou. Mas, em termos de coisas difíceis, machismo, eu acho que a questão mais difícil que eu tive que enfrentar foi a minha transferência para a Espanha. Eu fui transferida para Madrid, na época de Santander. Bom, já tinha feito desenvolvimento da América Latina, já estava acostumada a um padrão que, se a gente acha que o brasileiro é machista, nossa, outros países da América Latina é muito complicado, né? México, por exemplo, era muito difícil, mas eu tinha um cargo mais de gestão, mais à distância. Mas a minha transferência para a Espanha foi de encarar machismo, sim. E o engraçado é que, além do machismo, de não levar a mulher muito a sério, o espanhol, ele parece muito agressivo no primeiro contato. Depois você descobre que não é nada daquilo, você aprende a lidar com eles. Mas, então, juntava isso do machista, e isso eu senti muito. Primeiro, a mulher, né? A mulher brasileira, Lucila, na Europa, na Espanha, que coisa complicada, né? Porque estão as prostitutas ou os travestis que vão para a Europa trabalhar. Então, uma mulher brasileira em cargo de comando corporativo mundial, eu tive que ouvir muitas piadinhas, sim, até a hora que eu aprendi a lidar e mais ou menos enfrentar todas aquelas questões. Pode ser engraçado, mas olha que numa das primeiras reuniões com gente de cargo muito alto, um deles virou para mim e falou assim: ô brasileira, é o seguinte, você dança samba? Você pode dançar aqui com a gente? Foi. Aí, né, Lucila, você conhece meu raciocínio, né? Claro! Subo na mesa e danço samba se você subir comigo e dançar o flamenco. Ninguém falou mais nada sobre isso. Não, né? O brasileiro dança samba, danço. Eu espero que você dance flamenco tão bem também. Mas vamos começar a reunião agora, né? Então, era muito agressivo. Por mais que eu levasse como piada e me saísse bem da situação, no fundinho eu falava, mas que coisa mais agressiva. Por outro lado, eu descobri um lado muito bacana, não só do espanhol, do europeu, e eu falava isso com você hoje mais cedo. O europeu, ele não vê a ditadura da beleza como os latinos, como o brasileiro. Os latinos, a mulher
é a bonita, aquelas piadinhas, né? Quem nunca selecionou, gente, mas vê se contrata uma mulher bonita, né? A gente sempre ouve essa Deus do céu. Vamos melhorar isso daqui, contratar uma mulher bonita, tal. Mas o Brasil e os latino-americanos, eles têm o julgo da beleza eterna, né? O europeu não. Depois que você está ali, você tem sua carreira, você vai fazer 40, 50, 60. Não existe a ditadura da mulher eterna, linda e bela. Você segue na carreira. Nos países latino-americanos, no Brasil, o envelhecer já é um problema muito maior para a mulher que para o homem. Eu acho que é aquele comparativo, né? O homem casa com uma mulher 20 anos mais jovem, mas a mulher com um homem 20 anos mais jovem não funciona bem, não é bem visto. Uma mulher com 60 anos, nossa, mas ela já devia estar fazendo outra coisa da carreira, não uma carreira corporativa, ela tem que buscar outras formas de exercer essa profissão dela. Então, aí a gente tem juntado o etarismo com a questão da mulher. E como a gente lida com isso? Isso é muito legal, é um ponto muito legal que você está colocando, até porque quando a gente para e pensa hoje, eu estou tentando aqui me lembrar quantas mulheres estão acima dos 50 e poucos anos, ou 50 e quase 60, ou 60 e poucos, estão ainda na carreira. Na carreira que eu estou falando, dentro de uma vida corporativa, a grande maioria não está. A grande maioria já deixou. Que aí é assim, eu acho que essa história do etarismo, né? Que o etarismo agora é um nome que chegou aí nas mídias e nas redes sociais, que é trabalhar justamente as idades, e o acima dos 60, que é o que antigamente era o velho que estava de pijama na frente da televisão, hoje tem muita energia, tanto a mulher quanto o homem. Tem muita energia, tem muita cooperação e tem muita bagagem para passar, né? Eu sempre me lembro daquele filme lá do Estagiário, que eu amo de paixão. Aquele filme. Eu amo de paixão aquele filme, porque eu falo, gente, é isso, tem que as pessoas mais velhas têm tanta bagagem para passar que deveria ser explorado isso muito mais. Então, que é hoje o estudo do etarismo que está se estudando aí, porque mudou, inclusive, uma série de coisas, e com essa tecnologia nova, isso não quer dizer que nós, quase chegando nos 60, nossa, estou quase chegando nos 60, que nós quase chegando nos 60, quase, temos muita habilidade nessa coisa de redes sociais, isso aqui. Não é isso que importa. O que importa é o que a gente conseguiu trazer de bagagem e de informação que pode colaborar e compartilhar com aquelas pessoas e encurtar um pouco até o caminho delas, né? Trazer essas experiências que, como eu disse para você, eu lá atrás, quando eu fui viajar a primeira vez, né, a trabalho, eu tive toda essa achando que nossa, eu tenho que ficar duro. Não precisa, gente. Eu já digo para vocês de cadeira, não precisa, pode dizer, tô com medo, tô com vergonha, Imagina, se você tem uma ideia, quando eu ia fazer a apresentação fora, eu não deixava o meu diretor ver, porque eu tinha vergonha. Imagina, eu falava inglês normal, né? Eu tinha vergonha de fazer na frente dele. E ele falava, treina. Eu falava, não treinava na frente dele, porque eu não queria, sei lá, mostrar que talvez estivesse mais ou menos. E lá fora, sei lá, não sei exatamente o que eu pensava. Então, é assim, hoje, as pessoas mais velhas, né, quando a gente fala das mulheres mais velhas, que elas saíram desse mercado, elas têm muita experiência, e seja qual função for, não importa. Eu vi agora na pandemia muitas mulheres que eram médicas ou eram enfermeiras, não estavam atuando mais, já acima dos 60 e tal, e que voltaram nessa época de pandemia, feliz da vida, falaram, eu preciso colaborar, eu sei fazer isso, eu preciso colaborar. Então, eu acho que tem muito disso, da gente trazer essa experiência, e o que faz é, de fato, dar essa encurtada. Se eu posso te compartilhar com você coisas que eu passei e que você pode pegar outras coisas, não necessariamente essas. Porque é claro que eu tenho milhares de limitações, né? Como ser humano, em milhares de coisas, mas eu tenho muitas habilidades e competências, assim como os homens, as mulheres, qualquer um. O importante é um pouco do que você trouxe atrás, né?
que você falou da liberdade, eu diria se permitir errar, não tem problema, pode errar, ninguém. Quem é que faz tudo certo? Quem a gente conhece que acerta todas? Não tem. E no mais alto gabarito, no mais alto escalão até o mais baixo, aliás, a gente vê no mais alto gabarito várias coisas estranhas e erradas, e a gente vê também, então não existe isso, existe o quanto que eu quero me dedicar a fazer determinada coisa, e o quanto eu me permito vivenciar tudo aquilo, de verdade, né? De verdade, que é uma forma que... E quanto eu me permito me adaptar ao que vem de novo, o quanto me permito continuar aprendendo, essa é a diferença. Não é o gênero, não é a idade, é que ser integrado que eu sou, que me permito caminhar ao longo de tudo isso, isso é muito bacana. Isso, e você me trouxe outra lembrança. Eu tenho várias, mas por acaso hoje está vindo só as da Polaroid. Tinha uma secretária na Polaroid, que era secretária do meu diretor, e quando eu estava lá, não, a gente ainda não tinha internet, nada disso. Tinha um computador, que era aquele verde, nem me lembro qual era a linguagem, e chegou o fax. Chegou o fax, que era uma novidade, e o computador, que era só aqueles lá para arquivo. E a secretária virou, imagina, era uma senhora que já tinha na época uns 60, e ela virou e falou: eu não vou aprender a mexer nisso. Mas a senhora precisa aprender, está todo mundo aprendendo, tem que saber como é que funciona, porque a senhora é a secretária, naquela época a gente tinha secretária, né? A senhora é secretária, tem que fazer isso e tal. E ela falou: eu não vou aprender, eu não quero aprender essas coisas, não. Então, tudo bem, ela não aprendeu mesmo, porque ela, na mesa dela não foi posto computador, o fax era uma dificuldade para ela poder passar e tal. Mas, é um mau exemplo esse dessa secretária, né? Era um mau exemplo que, assim, a gente precisa se ambientar e se ajustar com essas coisas que estão evoluindo, né? A velocidade da luz, é uma coisa fantástica. E aí eu vou falar com você o seguinte, Sil, já são 19h54, o Instagram ele termina com o nosso bate-papo. E a gente já teve vários bate-papos de 2, 3, 4 horas que a gente vai indo, né? Que nós duas vamos conversando e trazendo história. E se deixar, a gente vai. Mas, infelizmente, o Instagram, ele não deixa a gente. Então, o que você, para a gente poder fechar, o que você deixaria aqui para essas pessoas que estão assistindo a gente, assim, como dica do desafio da mulher na liderança? Qual a dica que você daria para a gente fechar? Eu vou repetir o que a gente falou. Primeiro, é estar atenta ao movimento do mundo, estar integrada ao movimento do mundo, ter empatia em relação a tudo, porque o líder que não tem empatia, ele vai liderar por onde? Se ele não está entendendo o outro, como é que ele pode dirigir o caminho do outro ou desenvolver o outro, né? Então, a dica é essa, gente. É estar antenado, ligado no que o mundo está trazendo de oportunidade, se permitir trazer o melhor da equipe, deixar que ela se manifeste. Foi o tempo que a gente permite que um se manifeste ou o outro, né? O negócio hoje é a gente trazer à tona aquele potencial todo. E a gente, como líder, fica ali na empatia, adaptando, levando para frente e conduzindo. É a dica universal. Não vou dizer que é para a mulher, é o desafio da mulher, do jovem, da pessoa mais velha, eu acho que é a dica universal. Eu concordo com o gênero, número e grau do que você falou, e eu só acrescentaria o seguinte: essa empatia que a Silvia está falando é empatia para se colocar no lugar do outro, mas não com a sua cabeça, tá? É com o olhar do outro, é com o sentimento do outro, porque às vezes o outro fala: bom, se eu fosse outro, eu faria assim. Não, mas pera um pouquinho, você faria o outro. É realmente se colocar no lugar do outro. Em inglês tem um termo que eu gosto muito, que é put the other shoes, né? É assim que eles tratam a empatia, que é assim: põe o sapato do outro e vê se está largo, se está apertado, se é macio, se cheira, se não cheira. Põe lá, que aí é que você vai saber como realmente o outro está se sentindo em andar, né, em caminhar com aquele formato e com aquilo.
Sil, eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Eu acho que a gente acabou trazendo várias histórias que para a gente é meio dia, né, rotina, que para a gente já está internalizado, mas que deve ter sido assim dicas para muitas pessoas. E quem quiser, logicamente, pode chamar a gente para bater um bate-papo. O meu Instagram é o @LucilaMarquesCoach. Aliás, toda a minha rede social é sempre Lucila Marques Coach, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. E o da Sil, ela vai dizer qual é. Tem o pessoal que eu adoro, eu vou mais para o pessoal, que é o Silvia.Espessoto, e tem o Consultoria Evoluir, com 2 L's, que está aí na telinha do YouTube, para quem está vendo. Ou então, através da Lucila, gente, pode perguntar, a gente bate o maior papo, e sempre é muito gostoso estar trocando ideia e ouvindo o que o pessoal tem aí a dizer e oxigenar a cabecinha da gente. Obrigada. Quem quiser deixar qualquer pergunta, pode deixar depois no YouTube, onde quiser, que a gente depois procura vocês e responde. Um monte de gente querida entrando aqui. Um beijo, viu, pessoal? Obrigada. Olha, muita gente. Obrigada, um beijo para todo mundo. Boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigada, Lu. Tchau. Beijo. Beijo.